Sim, você está ouvindo. Perfeito. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Cris, minha amiga Cris, minha irmã Cris. Primeira a entrar, seja bem-vinda. Neide também entrou, acabou de entrar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que é o que eu mais gosto, pouco compreendido, na sua acepção mais profunda. Vocês me escutam, né? Só para saber se está escutando direitinho. Então vamos falar sobre humildade na visão de Jesus, segundo o conceito bíblico. O que significa realmente essa palavrinha mágica, humildade segundo as Escrituras. Não vamos falar de coisa óbvia, não vamos falar de coisa que simplória, diria assim. Vamos falar de coisa profunda, muito profunda. Vamos aqui tentar interpretar. Oi, minha amiga Gabi, tudo bem? Boa noite. O significado de humildade segundo a visão daquele que foi o maior que já aqui pisou na terra, que foi Jesus Cristo, tá? Então eu abro a live, pessoal, com a seguinte frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois a eles serão os reinos dos céus. O que significa essa expressão, pobre de espírito? Qual o significado que Jesus, no Sermão da Montanha, veio trazer para a humanidade com essa expressão, essa palavrinha mágica, pobre de espírito? Alain, boa noite, meu amigo. Pessoal, todos sabem que a Bíblia foi escrita por parábolas. Jesus não deixou aqui mastigado. Ou seja, tanto o Evangelho, né, que tem a parte dos ensinamentos do Mestre Jesus, quanto a Bíblia, que foi antes. Existem diversas parábolas que foram feitas propositalmente para nós interpretarmos. Eliette, boa noite. E aí, Simval, boa noite, meu irmão, tudo bem? Eu abro a live novamente com a palavra mágica, com a frase, com a pergunta: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu pergunto, o que quer dizer pobre de espírito? Significa dizer que as pessoas pobres materialmente são bem-aventuradas? Não, negativo. Primeira pergunta e primeira resposta. Pessoal, existem inúmeras pessoas que são pobres, tanto materialmente como de espírito. Uma coisa não tem a ver com outra. Jesus não quis dizer que as pessoas devem ser pobres materialmente para entrar nos reinos dos céus. Negativo. Isso é quem lê literalmente, o grande erro é esse. Existem muitas pessoas que são pobres materialmente e que são pobres espiritualmente. E existem pessoas que são ricas materialmente e que são pobres de espírito. Primeira pergunta e primeira resposta. A pobreza de espírito aqui significa a submissão à vontade divina, a humildade perante o Criador. Todos nós fomos criados por uma inteligência superior a nós mesmos, que se chama Deus, a energia suprema, criadora do universo. A pobreza de espírito, quando se fala na Bíblia, significa que nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez diante da providência divina. Temos que ser humildes perante a vontade do Pai. Não significa dizer que não almejemos a riqueza material. Claro que sim, óbvio. Até porque dinheiro, quando bem empregado, é bênção divina, né? O dinheiro, quando ele é feito, como o Silvio Santos fez, por exemplo, distribuía dinheiro no programa, e tantas pessoas que são riquíssimas e conseguem fazer caridade material e ainda assim serem pessoas espiritualmente pobres. O que é isso? Elas agradecem a Deus. Elas sabem que aquele dinheiro ali é um instrumento. Ele não é um fim em si mesmo. Elas não pisam no próximo. Elas chegam em qualquer ambiente, apertam a mão do garçom, olham nos olhos das pessoas como iguais. Pois todos são iguais perante Deus, já que criados pelo mesmo Pai, pela mesma energia superior. Então a pobreza de espírito significa a obediência às leis divinas. Saber que mesmo aquele que é o mais inteligente, o mais rico materialmente aqui na terra, ele nada teria e nada terá se não for da vontade do Pai. Quantos exemplos nós vemos de pessoas que são soberbas por possuir um pouquinho só, um pouquinho materialmente,
e que depois de um ano tem um acidente, ficam tetraplégicas, perdem tudo, o apartamento incendeia, as ações da empresa caem, a empresa entra em falência. Vocês conhecem casos assim? Eu conheço milhares e milhares de pessoas que perdem de um dia para o outro toda a riqueza material. Então, o que quer dizer a pobreza de espírito é essa subserviência, essa gratidão, essa humildade que todos têm que ter, independentemente de ser pobre materialmente ou rico, perante a vontade do Pai, perante a vontade de Deus. É isso. Nós sabemos que nós não somos nada sem a vontade de Deus. A gente ter essa consciência de que tudo aqui é temporário. Os bens materiais, todos querem ter riqueza, todos querem ganhar mais, todos querem prosperar, todos querem ganhar na loteria, todos querem ser promovidos, todos querem triplicar seu patrimônio. Isso é natural do ser humano, não há nada demais nisso. Agora a pessoa não pode colocar isso como um fim em si mesmo, ou seja, passar a pisar no outro. Quantas pessoas ascendem profissionalmente ou materialmente e passam a pisar no próximo, se esquecem dos tempos difíceis que passou, das privações materiais que teve, e aí se tornam o quê? Pessoas pobres de espírito, porque elas esquecem da humildade, que é você olhar para o próximo como um irmão, independentemente da cor, da condição social, saber que ele sofre igual a você, que ele passa por tristeza e alegrias igual a você, e saber que todos são limitados, porque todos dependem da vontade de Deus. Todos aqui não sabem quando vão desencarnar, quando vão morrer. Todos sabem que irão, mas não sabem quando. Essa decisão, ela é do Pai. Ela é da divindade, da energia superior que rege todo o universo. Quando nós seguimos a pobreza de espírito, é isso. É agradecer todos os dias ao acordar pela vida que Deus nos deu. Pela saúde, pelo fato de poder enxergar, mesmo com óculos aqui, eu consigo enxergar. Isso é ter gratidão por não estar em um hospital, deitado, cheio de fios, drenando o corpo, como muitas pessoas estão agora. É você ter saúde e poder respirar, poder comer todos os dias, ter o pão de cada dia. Essa é a pobreza de espírito, é essa gratidão e o reconhecimento de que tudo que nós temos provém da vontade do Pai, provém da vontade divina. Isso é o significado da expressão: bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus cabe a eles. E aí vem outra expressão da humildade. O que é o significado da humildade que Jesus quis dizer aqui? Humildade é reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Humildade é você saber que o maior perante a vontade do Pai de todos é aquele que serve ao próximo. É aquele que faz um favor sem segundas intenções. Não é aquele que te manda um WhatsApp, uma mensagem procurando um interesse próprio. É aquele que manda e diz: você precisa de mim? Você quer que eu faça algo por você? E não é fazer se lamentando, é fazer pelo prazer de ajudar. É isso que ele quer. É o exemplo clássico do lava-pés que está na Bíblia, nas Escrituras. Jesus Cristo, o maior dos espíritos aqui na terra, o mais elevado, com o poder divino de curar milhares de pessoas, ele veio, se abaixou e lavou os pés sujos dos discípulos, ou seja, dos apóstolos. O que Jesus quis dizer como um exemplo de servir ao próximo. Este é o maior perante o Pai. Mas não é aquele servir com segundos interesses. Não é aquele servir querendo a retribuição em troca. E aí tem outra passagem também das Escrituras que é muito bonita. Quando ele fala, quando convocar um jantar, um almoço, não chame só seus amigos mais ricos, quando é de uma classe social abastada. Por quê? Porque você vai querer de volta que eles também o chamem. Ou você vai chamar para um almoço por um interesse profissional, para fazer um network. Ele quer que você chame as pessoas que não vão te dar nada materialmente. Ele quer que você convide aquela pessoa que você não vai ter nada em troca. Seja um network, seja um interesse indireto que você tem ali, de fazer aquela média no trabalho. Ele quer que você faça por amor ao próximo, pessoal. E aqui eu trago uma experiência que eu tive em Belém do Pará, quando eu comecei a aprofundar esses estudos bíblicos. No ano passado, quando eu estava a serviço no Pará, lá no estado do Pará, eu me deparei com um morador de rua que entrou num restaurante, eu estava almoçando. Todos olharam para ele com um olhar de desprezo. E eu vi que não era uma pessoa perigosa. Eu cheguei para a atendente do restaurante e disse: deixa o rapaz entrar. Ela falou: você vai pagar? Eu falei: vou, o almoço dele eu pago.
Eu pedi para ele sentar e comer comigo. Depois eu saí abraçado a ele, perguntei o que ele queria. Sabe o que ele respondeu? Eu só queria isso, uma atenção. As pessoas olham para mim como se fosse perigoso. Eu só não tenho o que comer. Eu não tenho família, não tenho ninguém. Eu só queria comer, eu só estava com fome. E eu vi que não era uma pessoa perigosa. Muitas vezes a gente tem um olhar preconceituoso em relação a pessoas que estão nas ruas, que muitas vezes são vítimas ali de todo um sistema da sociedade, do capitalismo, e no caso do espiritual, muitas vezes de dívidas de reencarnações passadas espiando, mas cabe a nós como humanos acolher, pelo menos dar um prato de comida quando puder, dar uma atenção pessoal para eles, e não olhar com aquele olhar de desdém, aquele olhar assim de medo, pelo fato de ser um morador de rua. E isso me tocou, porque quando eu voltei para o local onde estava hospedado, em Belém do Pará, eu senti uma felicidade tão grande, uma paz no interior, dormi bem, falei, meu Deus, eu fiz minha parte. Eu fiz o que está escrito. As leis divinas foram trazidas, basta ler. Tanto a Bíblia como o Evangelho. Particularmente eu gosto muito mais do Evangelho, porque tudo aquilo que Jesus, que foi o maior que aqui esteve na terra, o Espírito mais puro, representante do poder divino, ele foi o mais humilde de todos, porque tudo que Jesus praticava, todas as curas ele falava, isso advém da vontade do meu Pai. Então ele mostrava subserviência a Deus. Ele mostrava humildade e dizia que não sou eu aqui. Eu estou fazendo isso por vontade do meu Pai. Basta ler e reler. É muito lindo o Evangelho, porque você percebe como Jesus era humilde, pessoal. Como ele se colocava numa situação de gratidão e subserviência à vontade divina. Jesus é o espírito mais evoluído que pisou aqui na terra. Na minha opinião, em segundo lugar, está mais ou menos ali o Francisco Cândido Xavier, que foi outro que passou a vida inteira servindo ao próximo. E quando se fala servir ao próximo, é servir com humildade. Não é servir jogando na cara do próximo. Olha, eu fiz isso para você, cobrando de volta. Sabe? Uma retribuição. Porque isso não é servir, isso é interesse. É você servir com amor. É você servir pelo prazer de fazer o bem. Você sentir-se feliz espiritualmente por ter servido ao próximo e não servir com aquele interesse próprio. Isso é muito comum na grande maioria das pessoas. Basta abrir o WhatsApp de vocês. As mensagens que vocês recebem geralmente são o quê? São pessoas querendo servir, querendo te fazer o bem ou querendo o interesse. Seja o que for, profissional, seja qualquer um. É só, vocês sabem, é muito raro quando nós estamos num momento difícil, seja emocionalmente, seja materialmente, alguém procurar para perguntar, você quer ajuda, meu amigo? Essa palavra amigo é muito rara, muito rara. Você quer ajuda? Ajuda pela caridade moral ou material? Está precisando de alguma coisa? Muitas pessoas te procuram o outro com seus interesses. Então, o ato de servir desinteressadamente, com o prazer de fazer o bem, é um ato de humildade. Outro ato de humildade também é a gente se despir do orgulho. Não é porque você recebeu um não de alguém, de um amigo, ou seja, de alguém que você tem um interesse afetivo, que você vai tentar dar o troco, como revide. Muitas pessoas não entendem que aquele não daquele amigo, ou de seja quem for, é porque é do momento da pessoa. Não significa dizer que você, por orgulho, agora eu vou dar o troco. Chamei meu amigo, ele não quis ir, ou eu chamei tal pessoa, ela não quis, agora eu que vou fazer isso, vou me vingar. A vingança, ato muito comum ao ser humano, também se distancia das leis divinas, se distancia da humildade. A humildade é a gente se colocar no lugar do outro, a gente ter compaixão e benevolência para com os defeitos alheios. É a gente olhar para o outro e dizer, ele, assim como eu, precisa do perdão, precisa do meu entendimento, precisa da minha compaixão. Ele não está em um dia bom, mesmo que me ofendeu, não está em um dia legal. Eu não vou retribuir o que ele me fez com o mal. Eu vou retribuir com a oração para que ele fique melhor. Eu vou retribuir com a compaixão, porque eu também vou precisar da compaixão dele ou do próximo. Isso é difícil, né? Eu falei no vídeo que quase ninguém aplica. Isso é muito difícil, porque nós somos orgulhosos. Todos nós, a grande maioria, temos o vício da vaidade e do orgulho. O orgulho diz, não, fez isso, vou fazer também. A vingança. Não me respondeu, não vou responder também. Bateu a porta na minha cara, aqui uma expressão, uma metáfora, né? Fechou a porta para mim, eu vou fechar também. Isso quase todos praticam assim. 99% já fizeram isso ou fazem. Isso se chama orgulho, pessoal. E o que Jesus quis dizer? Não tenhamos orgulho,
perdoai 70 vezes 7 se for preciso. Isso não significa dizer que você vai abaixar a cabeça para coisas erradas ou ofensas do outro. Mas você compreender que o outro se encontra num processo de evolução, assim como você também se encontra num processo de evolução. Outra questão também da humildade não significa dizer que você vá a um casamento, uma festa formal, vestido de forma errônea, de sandália, com a camisa suja, rasgada. Não é isso. Você pode sim gostar de uma roupa de marca, você pode gostar de estar bem vestido, bonito, alinhado, e ser humilde. Significa dizer que você vai chegar num local adequado, bem vestido, mas com humildade interior. Não está no externo a humildade. Não está no querer riqueza, não querer riqueza. Está dentro da gente. Quando você olha por o segurança e sabe que ele está ali servindo naquela festa, vai passar a noite inteira trabalhando, você olha nos olhos, cumprimenta com respeito e sabe que ele é um irmão igual a você. Que o trabalho dele é tão importante quanto de qualquer um, porque ele faz a segurança do local. Embora você esteja ali de paletó, de gravata, com um terno fino, caríssimo, com a roupa, uma mulher com um vestido lindíssimo, ela vai olhar para as pessoas todas que estão ali servindo na festa com um olhar de compaixão, com um olhar de amor ao próximo. É isso que ele quer. É muito simples essa humildade. Ela está dentro de nós, ela não está fora. Ela não significa que a gente vai ter que andar com roupa rasgada, ou vai querer andar de forma ser feio, ou não cuidar de si, da nossa beleza externa também. Claro que não. Isso não significa. Todos precisam, inclusive, da autoestima. Você vê que uma pessoa está bem elegante, ela fica com autoestima melhor. Isso faz bem para o espírito. Mas isso não significa que ela vai olhar com um olhar superior para outras pessoas que por algum motivo não têm condição de estar com aquele terno elegante, com aquela roupa que ela se colocou numa festa ou num local, por exemplo. Ela não vai olhar com um olhar de superioridade, mas sim com um olhar de amor ao próximo. Isto é humildade. É muito simples notar que pouquíssimas pessoas conseguem compreender que humildade não é querer estar bem, não é querer estar bonito, bem vestido, não é querer estar em locais bons, não é querer ganhar mais dinheiro, prosperar. Não é isso. É você olhar para o próximo com um olhar de irmão. Olhar para o próximo sem discriminação de cor, de pele, de condição social, de qualquer coisa. Saber que todos são filhos do mesmo Pai, todos estão aqui caminhando, evoluindo espiritualmente, e que a bem-aventurança é você ser pobre de espírito, sabendo que nós somos dependentes do Pai, da vontade divina. Essa é a grande lição, não é, meu amigo Lessa? Essa é a grande lição que é quase impossível todos aplicarem em sua profundidade. É quase impossível, porque a gente serve geralmente, a gente ajuda o próximo, em regra geral, querendo um benefício próprio. O prazer de ajudar o próximo, o prazer de ver o outro feliz porque você ajudou, isso é a verdadeira humildade. É você ser generoso com o próximo. É você servir com o Cristo, que foi o maior espiritualmente, o fez aqui na terra, com o prazer de dar o exemplo. Se eu fiz, vocês também podem fazer. Quando ele deu o exemplo simbólico do lava-pés, ele dizer, sirvo ao próximo. Eu estou aqui para servir. O maior perante o reino de Deus é aquele que serve. Então, essa expressão e esse exemplo dele é o que ele deixou como exemplo para todos seguirem. Ajudai ao próximo. Muitas vezes a gente não quer responder até uma pergunta num colega de trabalho, ou alguém que não esteja no dia ruim. A gente não quer dar uma palavra, dar uma opinião, a gente não quer passar uma informação. Por mesquinhez, não vou passar informação, não, é ele que vá e procure. Isso também é falta de humildade. A humildade você compartilha assim informações. A humildade, inclusive, de grandes líderes, ele pergunta a opinião, ele volta atrás. E não é aquele que diz, a minha palavra, essa decisão está tomada. Não, ele pergunta assim a seus subordinados na empresa, os grandes líderes são assim, ele volta atrás muitas vezes, ele faz reciclagem, ele estuda, ele reconhece que errou, ele reconhece a sua limitação, porque todos são limitados. O único ilimitado é quem criou o próprio homem, que é Deus. Então todo ser humano aqui, seja um líder de uma empresa, seja um chefe de uma repartição pública, ele tem e vai ter todos os dias dúvidas, limitações. Mas se ele ficar no orgulho de não querer voltar atrás, ele vai cometer erros e mais erros e mais erros, e vai prejudicar a sua equipe, sua empresa, ou no caso do serviço público. Ele deve sim voltar atrás quando estiver errado, deve sim pedir desculpas, perguntar inclusive sempre, porque é perguntando que a gente de forma humilde aprende.
A humildade é isso, a gente reconhecer que nós não sabemos tudo, a gente reconhecer que a gente precisa do outro, a gente reconhecer que o outro nos dá e a gente dá para o outro, e assim formamos uma grande teia, onde cada um dá. Eu dou isso, eu recebo aquilo. Eu dou isso, eu recebo aquilo. Dou essa informação, peço essa informação. Então é isso, é compartilha e recebe de volta. Pergunta, volta atrás e diz, meu Deus, errei, porque eu sou limitado. Embora seja um grande líder de uma empresa, seja o que for, seja um juiz, um procurador, um desembargador, seja o que for, vai errar e não vai saber jamais nem 5% do conhecimento humano, que apenas o Criador sabe, e nem aquele que foi o maior aqui na terra, que foi Jesus, se colocou numa situação de superioridade. Então é isso que é importante. É importante sim que nós tenhamos essa consciência de que precisamos uns dos outros. A gente tem que ter essa consciência de que nós somos limitados, tá? E que precisamos, inclusive, muitas vezes reconhecer que devemos voltar atrás, que nós erramos, que o outro que está correto, que a gente não pode ser radical. Então, é isso que eu queria falar aqui para vocês, sobre esse tema que para mim é um tema fascinante, que é a questão da humildade, tá certo? Eu vou deixar a live gravada depois para as pessoas que quiserem assistir. E 20 minutinhos, como eu falei, uma boa noite aí para vocês aí, obrigado aí pela audiência aí.